Chegamos então ao século XIV, o século que vai marcar uma série de crises que vão acelerar o fim do sistema feudal, ou ao menos de grande parte da estrutura feudal. E esse século é marcado pela guerra, a fome e a peste. No caso da guerra, temos a Guerra dos 100 Anos, que durou mais que 100 anos, entre Inglaterra e França. O rei francês morreu e o rei da Inglaterra era sobrinho desse rei e se viu no direito de assumir o trono francês. Esse rei Eduardo III foi impedido pelos nobres franceses de assumir a coroa francesa e começa então uma guerra onde o rei Henrique III deseja dominar o trono francês, tornando-se rei das duas nações. Os primeiros anos de guerra são marcados por vitórias dos ingleses, que chegam a ocupar toda essa região ao norte aqui do Reino da França e essa região mais a sudoeste. Ocorre que, após as primeiras vitórias, uma série de acontecimentos vão causar uma reviravolta e prolongar essa guerra por muito mais tempo. E uma das razões é a peste negra. Essa doença, a peste bubônica, transmitida pela pulga dos ratos, surgiu na China e chegou à Europa com mercadores. Aqui nesse mapa, nós vemos então o processo de expansão da peste. No ano de 1347, ela chegou ao Império Romano do Oriente, ao Império Bizantino. Por volta da metade do ano seguinte, 1348, ela devastou a região do Mediterrâneo. No começo de 1349, ela chegou em outras áreas da Europa, inclusive na Inglaterra. E aí foi se espalhando por outras áreas. Essa pandemia causou a morte de cerca de 1/3 da população europeia, segundo alguns historiadores, 2/3. É difícil dizer quantas pessoas morreram, porque ninguém contava a quantidade de gente que havia na época, né? Mas o fato é que muita gente morreu, desestabilizou completamente os governos da época, a estrutura de comando da época, a economia. Muita gente morreu da peste e muita gente morreu de fome. Nós, por exemplo, em 2020, presenciamos a quarentena do Covid-19, justamente para evitar que essa pandemia se espalhe e mate muito mais gente. Porque existem aquelas pessoas que morrem da doença e outros que morrem por outras razões. Muita gente está doente ou sofre acidentes, mas não consegue atendimento porque os hospitais estão lotados hoje e acabam morrendo porque o sistema de saúde está lotado, graças ao Covid-19. Da mesma forma, muita gente não está trabalhando, muitas empresas estão falindo. Com isso, menos pessoas com dinheiro, menos produção, a economia entra em crise e aí muita gente pode vir a morrer de fome ou a morrer por necessidade de alguma outra coisa, que a economia ficou completamente desestabilizada. Então, observando esse caso da pandemia, do coronavírus, do Covid-19, dá para se ter uma noção do que foi a peste negra na época da Idade Média, com diferenças. Hoje, graças ao avanço tecnológico, os governos têm como estabelecer quarentenas ou estabelecer políticas públicas para minimizar o efeito dessa pandemia. Agora, imagine no período da Idade Média, onde não havia esse tipo de coisa, muito menos hospitais ou essas pesquisas. Então, a mortandade foi muito maior e muito mais rápida. E isso acabou marcando profundamente
a mentalidade das pessoas da época, as obras de arte como um todo e causou um desequilíbrio completo no sistema feudal. Temos aqui nesse texto o doutor Drauzio Varela, que conta um pouco a respeito dessa doença. Pausem o vídeo, façam a leitura. Esse outro texto, também do doutor Drauzio Varela, mais algumas informações em relação à situação da Inglaterra neste período, justamente na época que a Inglaterra vinha ganhando da França na Guerra dos 100 Anos. Pausem o vídeo também para fazer a leitura. Aqui temos uma explicação de como é o ciclo de contaminação através da pulga do rato. Sempre quando algo está ruim, ela sempre pode piorar. E piorou. Nesse século, o desequilíbrio climático na Europa trouxe uma série de problemas. Em diversas regiões produtoras de alimentos, tivemos secas, em outras, inundações, e o resultado disso foi a quebra das safras, das colheitas. Então, pensem nessa época, guerras em diversos lugares da Europa, Inglaterra contra a França, o Reino de Leão, o Reino de Portugal contra os árabes na Península Ibérica, o Império Bizantino lutando contra o avanço dos árabes e contra os povos ao norte. Junte-se a isso a peste negra, que democraticamente vai matando pessoas de todos os grupos sociais e de todos os povos. E a isso junte-se também a falta de alimentos por conta de secas ou inundações. O resultado disso tudo, em alguns lugares, como por exemplo na França e na Inglaterra, foi a diminuição da população dos feudos, diminui-se a produção agrícola, consequentemente, os senhores feudais, que já vinham ali perdendo dinheiro e perdendo influência e perdendo poder por conta de todas essas guerras e por conta das mortes na peste negra, eles vão perder dinheiro, vão perder lucro, e o resultado é que, para conseguir dinheiro para manter as guerras e manter o seu nível de vida, vão aumentar os impostos sobre os camponeses, e o resultado é que, tanto na França quanto na Inglaterra, vão surgir diversas revoltas camponesas. Os camponeses rebelados, muitos deles atacam senhores feudais, atacam nobres, muitos fogem para cidades, muitos ocupam os feudos e por lá ficam, e com isso, mais e mais, as cidades vão se tornando um local abarrotado de gente, buscando trabalho no que tinha por ali. Os feudos vão sofrendo com essa falta de trabalhadores, todo o sistema feudal de controle sobre os camponeses vai entrando em declínio, e aí nós temos, principalmente na França, a aliança entre reis e senhores feudais para combater essas rebeliões camponesas. Dessa forma, os reis vão ficando cada vez mais com poder concentrado sobre suas mãos. E aí nós temos essa unificação dos reinos. Os senhores feudais, porque queriam controlar as rebeliões camponesas, e os reis viam nisso uma forma de reforçar o seu poder frente a essa nobreza feudal. A igreja, que vinha cada vez mais sendo criticada, questionada durante esse período do feudalismo, vai apoiar os reis, porque é uma forma também de se proteger, e os reis darão apoio à igreja nesse processo de unificação dos reinos, porque a igreja, apesar de todas as críticas, tinha ainda influência grande sobre o pensamento das pessoas, apesar de que, muitas vezes, quando os assuntos políticos dos reis se chocavam com os assuntos da igreja, os reis acabavam tomando decisões contrárias aos interesses da igreja. Isso chegou a acontecer na França, por exemplo, e vai ganhar força na época da chamada Reforma Protestante.
mais adiante no século XVI. A burguesia também vai dar apoio aos reis, afinal de contas, tendo um Estado, um reino unificado, teríamos apenas uma moeda no reino, teríamos maior estabilidade para os negócios, teríamos proteção dos reis à burguesia. Isso significava mais negócios, mais comércio e mais lucro para essa burguesia. Observem este texto do rei da França do século XV, em que ele proíbe que senhores feudais ou qualquer outras pessoas tenham armas, soldados ao seu dispor, coisa que era bastante comum durante o período feudal, onde cada senhor feudal tinha o seu próprio exército. Da mesma maneira, ele proíbe que se ataque comerciantes e mercadores ou qualquer pessoa ligada a esse trabalho, ao transporte de produtos. Dessa maneira, o rei está deixando bem claro aqui que só ele pode ter o controle dos exércitos e o controle da força, da mesma forma que ele tem interesse no desenvolvimento do comércio da sua nação, porque isso trará riqueza para os burgueses, trará riqueza para a nação e, consequentemente, são mais impostos arrecadados para o rei. Chegamos então ao século XV, com uma retomada da Europa após o século anterior de guerras, de fome, de peste negra. Esse século XV vai marcar uma série de mudanças que vão estabelecer ali o fim lento do feudalismo. Lembrando-se, algumas coisas permaneceram como na época do feudalismo, enquanto que outras vão mudando. O comércio ele vai ganhando cada vez mais força, conforme nós vimos. Evidentemente, todo esse comércio foi bastante afetado pela peste negra e pelas guerras. Mas nós temos, por exemplo, aqui na região do Mar Mediterrâneo, o comércio marítimo ainda dominado pela cidade de Veneza e Gênova, cidades italianas, que controlam o comércio aqui junto ao Império Bizantino. E aqui nós vemos que Veneza, na época, era uma república que dominava toda essa área aqui. Esse comércio de Veneza e esse comércio de Gênova serão fortemente abalados com a vitória do Império Otomano sobre o Império Bizantino, que veremos mais adiante. Na França, nesse período, o rei Carlos VII consegue avançar na centralização do poder, controlando os senhores feudais ali do seu reino. Na Inglaterra, após eles serem derrotados pela França na Guerra dos 100 Anos, há uma luta entre a família de York e a família Lancaster, essas duas famílias lutando pelo trono. E após essa guerra, vai assumir o poder a dinastia Tudor. Essa dinastia Tudor terá reis que vão tentar impor na Inglaterra o absolutismo. Eles vão criar diversas leis favoráveis aos negócios, ao comércio marítimo, às manufaturas, porém vão entrar em choque com a nobreza feudal, com os burgueses e com religiosos de diversos tipos, nessa tentativa deles de absolutismo. Portugal, já unificado desde o século XII, vai investir pesadamente nas grandes navegações, que era a busca por um caminho marítimo até a Índia, partindo aqui de Portugal para chegar na Ásia, dando a volta pela África. Lembrando, aqui a região do Mar Mediterrâneo era uma área controlada pelas cidades italianas de Gênova e Veneza, fora que essa região estava sendo tomada pelos povos árabes, que também dificultavam esse comércio europeu. Então, a ideia dos reis de Portugal
e da burguesia portuguesa era dar a volta na África para chegar na Índia e conseguir os produtos que eram vendidos muito caros lá na Europa e com isso ganhar muito dinheiro. Esse processo de navegações dando a volta na África vai acabar acarretando no que nós já sabemos e vamos estudar mais adiante, que é a chegada ao Brasil, a chegada à América, o contato com povos diferentes na África e na Ásia. As grandes navegações causarão então um grande impacto no mundo e colocarão tanto Portugal quanto Espanha como as principais potências europeias no século seguinte. A Espanha, neste período do século XV, consegue finalmente expulsar os árabes. Nós já vimos aqui como se deu esse processo lento ao longo de séculos de expulsão. A rainha Isabel de Leão e Castela se casou com o rei Fernando de Aragão e juntos expulsam os árabes aqui de Granada em 1492, garantindo a formação do Estado Nacional Espanhol, o Reino Espanhol, que também vai ter muito destaque no século XVI, com a expansão para a América e guerras contra outras potências da Europa. Por fim, do lado oriental, finalmente o Império Romano do Oriente caiu. Em 1450, todo o Império Romano do Oriente, que abarcava toda essa área do sudeste da Europa, do Oriente Médio e norte da África, ficou restrito a um pedaço da Grécia e a esse pequeno trecho aqui. Eles foram conquistados pelos turcos otomanos, que surgiram aqui nessa região e foram dominando lentamente as terras vizinhas até formar um grande império. Os turcos otomanos dominaram inclusive os árabes aqui e estabeleceram um império tão vasto que chegou às portas de Viena, na Áustria. Por muito pouco, eles não dominaram a Europa Central. Os turcos otomanos estabeleceram um governo bastante duradouro durante toda essa época, controlaram toda essa região e o Império Otomano só vai acabar após a Primeira Guerra Mundial, já no século XX. O fato de termos o Império Muçulmano ocupando toda essa região bloqueou, de certa forma, ou dificultou o comércio entre a Europa e a Ásia. Então, essa região, que por séculos foi extremamente disputada, perde espaço agora para a região do Oceano Atlântico. É para o Oceano Atlântico que a Europa vai se virar agora. Então, os reinos voltados ao Oceano Atlântico vão ganhar uma influência muito grande. Portugal, Espanha, França, Holanda, Inglaterra. Isso a partir das grandes navegações, da conquista da América e colonização e das navegações para a Ásia. Os otomanos vão continuar o processo de islamização dessa região, então ainda existem muitos povos de religião muçulmana aqui nesse sudeste da Europa por conta de todo esse período de ocupação. E, de certa forma, houve uma espécie de pacificação dessa região aqui. As guerras religiosas entre cristãos e muçulmanos não se mostravam mais tão convidativas como antes. O Império Otomano permaneceu extremamente forte por muito tempo aqui. Perderam tempos depois essa região mais ao norte, mas permaneceram por séculos dominando essa área e só foram derrotados realmente no século XX por fazerem parte do lado derrotado da Primeira Guerra Mundial. A Europa agora tinha outros interesses, principalmente mercantis.
E aí, nos séculos seguintes, nós temos uma outra realidade. Observamos aqui, no século XVII, meados do século XVII, temos Portugal, com o mesmo território de antes, temos aqui a Espanha ampliando seus domínios para o sul da Itália e essa região aqui, ó, que são os Países Baixos espanhóis, que vão dar origem depois à Bélgica, a França com esse território, Inglaterra dividida da Escócia e da Irlanda, o Reino da Suécia, englobando aqui Suécia e regiões da atual Finlândia. Temos o Reino da Polônia e Lituânia, o reino aqui da Rússia, com os czares, outros reinos menores aqui, o reino da Boêmia, Áustria-Hungria. Observem que essa região do Sacro Império Romano Germânico continua dividido em vários micro-reinos e vai permanecer assim por muito tempo, assim como o norte da Itália, que vai continuar subdividido por muito tempo, e aqui o imenso Império Otomano, dominando toda essa região aqui, metade do Mediterrâneo. Ficamos por aqui então com essa aula sobre o feudalismo. Nas próximas aulas estudaremos mais detidamente algumas dessas coisas que foram acontecendo depois do feudalismo, o Renascimento, a Reforma Protestante, as grandes navegações, os estados absolutistas e como o mundo moderno foi sendo moldado a partir dessa sociedade feudal que foi desaparecendo lentamente na Europa. Espero que vocês tenham gostado. Clique em curtir se for o caso. Inscrevam-se no canal, ative as notificações ali no sininho para você saber quando virá novos vídeos e até a próxima!